Um empate frustrante dentro da arena contra a equipe do Red Bull Bragantino por 1-1 pelo Campeonato Brasileiro. Tem várias questões para a gente debater e nesse vídeo nós vamos conversar sobre como taticamente, principalmente fisicamente, o Bragantino foi imensamente superior ao Grêmio no jogo dentro de casa. Gente, primeiro aquele convite clássico, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like, comenta, compartilha. Deixa o hype, tudo isso é extremamente importante para que esse conteúdo fique cada vez melhor e chegue em cada vez mais pessoas. Vamos para aquele nosso pós-jogo clássico, conversar sobre o empate 1-1 entre Grêmio e Red Bull Bragantino dentro da arena, um empate bem frustrante para a gente, né? Porque a gente imaginou que poderia, depois do título do Campeonato Gaúcho, vencer mais um jogo do Campeonato Brasileiro e aí emendar, quem sabe, uma boa sequência, mas não foi o que a gente observou. O que a gente percebeu foi um Grêmio que foi muito inferior em relação ao Bragantino. O Bragantino conseguiu impor todas as suas ideias, tudo aquilo que tinha planejado para a partida conseguiu fazer com excelência, merecia até mais do que o empate. Claro que nós tivemos as oportunidades, o Enamorado desperdiçou uma chance claríssima de gol, o Carlos Vinícius também desperdiçou uma oportunidade claríssima de gol, no segundo tempo um contra-ataque puxado pelo Nardoni, o Roger também optou por não finalizar e ali acabou desperdiçando uma oportunidade, mas mesmo assim, em termos de futebol jogado, de ideias colocadas em campo, o Grêmio foi muito inferior em relação à equipe treinada pelo técnico Wagner Mancini. A gente vai lá pro campinho tático para conversar sobre isso. Já aqui no campinho para conversar sobre Grêmio e Red Bull Bragantino, ontem à noite, um empate 1-1 dentro da arena. A gente está acompanhando aqui a escalação do Grêmio, né? Pavon, Gustavo Martins, Vieri, Marlon, Noriega, Nardoni como titular e o Monsalvo mantido pelo lado direito. Enamorado titular pelo lado direito, Carlos Vinícius e o Gabriel Mack, já que Amuso, TT e também o William ficaram de fora da partida. O Amuso para acompanhar o nascimento da filha, e aí já ficou um dia a mais para ficar com a família. TT e o William com virose. Do lado do Bragantino, Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba, Lucas Barbosa, Gustavo Neves, Gabriel e Mosqueira, Sacha e o Herrera. Não foi nem o Pita e nem o Matheus Fernandes, escalado pelo técnico Wagner Mancini. Antes da gente falar das movimentações, eu vou destacar um ponto aqui que para mim foi fundamental para a nossa péssima atuação de ontem. Não vou dizer que preparação física, mas o Grêmio estava muito cansado. O Grêmio veio de um jogo mentalmente, fisicamente desgastante, que foi a final do Campeonato Estadual, né? O título do Campeonato Gaúcho no último final de semana. E o Bragantino, depois de ter sido eliminado para a equipe de São Paulo no Campeonato Paulista, estava 15, 12 dias sem jogar. Já é um time intenso, já é um time de muita capacidade física, de muita vitalidade, e já que estava há 12 dias, eu acho que o Grêmio conseguiu competir ali até o final do primeiro tempo, mas a partir da segunda etapa o banco estava enfraquecido, a gente não tinha tantos jogadores assim para manter o nível da atuação. E fisicamente o Noriega sentiu, o Gustavo Martins terminou com uma lesão muscular na posterior da coxa, a gente viu um Pavon extremamente cansado, e aí assim o Grêmio foi sucumbindo aos poucos e já não conseguiu mais competir contra a equipe do Mancini. Então não dá para desconsiderar da análise a questão física do jogo. O Grêmio estava morto, o Grêmio estava cansado, muito desgastado, e por isso sofreu bastante, principalmente na segunda etapa. Repito, primeira metade do primeiro tempo foi boa, da metade para o final da primeira etapa a gente mais sobreviveu, conseguimos anular aquilo que o Bragantino tentou colocar dentro do campo, mas aí no segundo tempo já não deu, no segundo tempo o Bragantino impôs tudo que queria. E como que ele impôs tudo que queria? Bom, vamos falar primeiro da maneira como o Grêmio tentou sair jogando. O Grêmio se posicionando nesse famoso 4-3-3 que gosta de sair jogando, né? O Nardoni um pouquinho mais pela esquerda, o Mack avançado, o Carlos Vinícius aqui como último homem. Mas o Wagner Mancini teve uma sacada interessante. Ele marcou individual essa saída de bola do Grêmio. O Vieira e o Gustavo Martins desciam aqui para tentar sair jogando, né? E os jogadores do Bragantino se posicionavam aqui já para marcar. Teve uma troca em determinado momento, o Lucas Barbosa veio aqui para o lugar do Herrera, e isso aconteceu ainda na metade do primeiro tempo, e aí o Lucas Barbosa fazia essa pressão. Mas fica nítido que é uma marcação individual. E para igualar numericamente o meio-campo, ele tinha só o Gustavo Neves e o Gabriel, né? E o Grêmio nesse setor tem o Nardoni, o Noriega e o Monsalve. Ele tirou o Juninho Capixaba da lateral e pediu para o Capixaba marcar o Monsalve nessa marcação individual no tiro de meta, e aí o Gustavo Marques caía para o lado esquerdo e marcava o Enamorado. Eu vou citar aqui uma entrevista do Carlos Miguel, goleiro da equipe do Palmeiras, que deixa muito claro que o Abel Ferreira tem uma estratégia. Quando a marcação é individual, é esticar essa bola no centroavante, que no caso deles é o Flaco Lopes e no nosso caso é o Carlos Vinícius, para fazer o Carlos Vinícius disputar essa bola lá na frente e ganhar, porque é o setor onde nós temos vantagem. Por exemplo, se a bola sair no Gustavo Martins e o Sacha vier pressionar,
dificilmente o Gustavo Martins vai ter algum tipo de vantagem em relação a isso. A tendência é que ele perca a bola, tenha que forçar algum tipo de passe. No segundo tempo, por exemplo, o Grêmio tentou jogar um pouquinho mais nessa saída de tiro de meta, e tem um lance que o Pavon desce aqui, o Everton faz o passe pro Pavon, o Mosqueira pressiona, o Sacha pressiona, todo mundo pressiona, o Pavon fica sem ter muito o que fazer e acaba dando um bico para a linha lateral. Então o Grêmio claramente estava instruído a, já que a marcação será individual, vamos esticar essa bola lá no Carlos Vinícius, fazer o Carlos Vinícius tentar ganhar no pivô, tentar ganhar na casquinha, para que a gente tenha algum tipo de oportunidade de ataque com o Enamorado e com o Gabriel Mack. Não funcionou tanto assim, funcionou pouquíssimas vezes. Tem o lance aquele em que o Cleiton tá posicionado muito adiantado, ele se choca com o Carlos Vinícius e a gente tem uma oportunidade de gol que a gente acaba desperdiçando. Acho até que seria anulado, porque para mim foi falta do Carlos Vinícius em cima do Cleiton, mas foi a estratégia do Grêmio. Já que a marcação é individual, não vamos correr risco aqui atrás, a gente estica essa bola lá pro Carlos Vinícius. Ainda no primeiro tempo, o Luiz Castro pediu pro Nardoni avançar bastante também para cá, para que o Everton tivesse um cara a mais para forçar essa bola, porque o Nardoni também fisicamente é muito forte, é muito alto e poderia ganhar essa disputa com o Gabriel, por exemplo. E aí o Grêmio tentou isso também, mas mais uma vez sem muito sucesso. E assim a gente ficou um time que esticava essa bola na frente, perdia a bola para o Bragantino e o Bragantino vinha para atacar. Mas como que o Bragantino atacava? Como é que o Bragantino tinha as suas oportunidades de gol construídas, né? O Bragantino atacava desse jeito aqui. O Cleiton bem avançado, como a gente viu no vídeo de ontem, o Pedro Henrique por aqui, o Gustavo Marques bem aberto e o Capixaba com muita liberdade para atacar por aqui, para atacar pelo meio, para atacar pela ponta, e aí fazer o Mosqueira cair um pouquinho por dentro e o Capixaba vinha aberto. O Capixaba era o cara que fazia o Bragantino ter superioridade no setor da bola. Então o Cleiton fazia a bola chegar aqui no Gabriel, o Capixaba andava um pouquinho, o Herrera podia se movimentar para cá, e assim o Monsalvo ficava na dúvida de quem marcar. Mas o Bragantino, eu cheguei a utilizar na jornada do Bagé, que todo mundo do time do Bragantino é tudo e ao mesmo tempo todo mundo é nada. Porque o Lucas Barbosa, em determinado momento do jogo, virou um meia pela direita, o Gustavo Neves veio para cá e o Herrera virou ponta lá pela direita, e aí esse tripé era formado assim. Em alguns momentos o Sacha desceu para fazer parte desse tripé e o Lucas Barbosa virou centroavante. É um time que se movimenta muito. O Wagner Mancini dá muita liberdade para os jogadores do Bragantino trocarem de posição o tempo inteiro. Então a gente via um Capixaba que às vezes vinha como volante e se alinhava ao Gabriel e jogavam aqui nas costas do Carlos Vinícius. E aí ficava dois jogadores aqui, o Nardoni ou o Monsalvo tinha que saltar para pressionar e o outro aproveitava esse espaço às costas aqui. Né? Então tudo isso acontecia bastante. A gente falava muito que a pressão do Grêmio no Clássico Grenal tinha sido muito bem feita. Essa pressão no portador da bola. Só que na partida contra o Bragantino o Grêmio estava muito cansado e aí dificilmente o Monsalvo conseguia pressionar. O Nardoni até tentou, mas é que se ele faz e o outro jogador não consegue fazer pela questão física, já desmancha completamente o meio-campo. Então todo esse espaço que nós falamos que o Grêmio contra a equipe do Inter no Clássico Grenal tinha marcado muito bem, né, as costas desse segundo volante, as costas desses meio-campistas aqui, o Bragantino teve muita liberdade para jogar. Porque o Noriega não conseguia se movimentar, o Monsalve não tinha a mesma capacidade física para pressionar, e com a entrada do Juninho Capixaba nesse setor, o Bragantino tinha muita superioridade e conseguia fazer o jogo acontecer. Outro ponto que para mim foi primordial também é a superioridade não numérica, mas técnica do Mosqueira contra qualquer marcador que teve contra ele. O Pavon, além de não ser um defensor, ele estava cansado. E o Mosqueira foi um cara que, sim, infernizou o jogo inteiro, driblou, terminou a partida como o melhor driblador da partida. Eu avisei aqui no vídeo de ontem, né, que ele foi o melhor driblador do Campeonato Paulista e é o atual melhor driblador do Campeonato Brasileiro e estava descansado, 15 dias sem jogar, teve vitória pessoal o tempo inteiro, botando a bola na linha de fundo, trazendo para dentro, atrapalhou muito a nossa vida porque ele caía para cá, se movimentava muito e criava as oportunidades, então aqui foi a grande chave. O Bragantino pela direita pouquíssimo criou, era muito mais um time de cruzamento por aqui, mas pelo lado esquerdo tinha muita combinação com o Capixaba, com o Gustavo Neves, com o próprio Sacha, que caía por aqui muitas vezes para tabelar, para participar das jogadas, e aí o Herrera atacava a profundidade, o Lucas Barbosa, que jogou muito futebol ontem, também atacava bastante essa profundidade, e assim o Bragantino criava muita superioridade nos setores e conseguia construir com uma certa tranquilidade. No segundo tempo, o Mancini fez uma troca, a entrada do Matheus Fernandes para ser esse primeiro volante aqui, um cara de mais imposição física, de um passe mais qualificado. O Matheus Fernandes chegou a jogar no Barcelona, por exemplo, né? E aí aqui criou muita dificuldade. O Grêmio tentou inverteu o triângulo, colocou Nardoni e Noriega para marcar Rodriguinho, que entrou também no jogo muito bem, diga-se de passagem, autor do gol de empate, e o Sacha, que caía por aqui.
e aí o Monsalve ficava num 4-2-3-1, Monsalve encaixava no Matheus Fernandes para marcar, e o Pita ficava aqui como um centroavante. Mas é que, de novo, o Bragantino tinha muita movimentação, o Bragantino é um time que sabe se movimentar. Por exemplo, Pita cai para cá, Sacha cai para cá, o Lucas Barbosa cai para dentro, o Hurtado abre na ponta, e o Pedro Henrique tem bastante liberdade para avançar, e o Juninho Capixaba para pisar aqui. Isso já gera uma bagunça, porque tu já passa a ter igualdade numérica dentro da área, o Vieri tendo que marcar o Pita, e tendo que marcar. O Vieri tendo que marcar o Sacha e o Gustavo Martins tendo que marcar o Pita. E o Capixaba sempre com muita liberdade, porque o enamorado não sabia se tinha que acompanhar ou não. E aqui o Capixaba foi a chave do jogo da equipe do Bragantino, que gerava muita dúvida no time do Grêmio e fazia com que o Pavão tivesse que andar um pouquinho ou ficar esperando demais. E o Mosqueira recebia essa bola com tranquilidade para partir pro 1-1. Gente, uma análise do que foi Grêmio e Red Bull Bragantino na Arena, um empate em 1-1, e vou bater na tecla de novo daquilo que já comentei no decorrer de todo o vídeo. A questão física no futebol atual, ela pesa muito, e a gente está falando de duas equipes de Série A de Campeonato Brasileiro que tem muita qualidade, e o adversário estava descansado, há 15 dias sem jogar, e se preparando há bastante tempo para nos enfrentar. Então a questão física pesou. A gente pode entrar nos debates das trocas, das movimentações, como a entrada do Caio Paulista pelo lado esquerdo, como eu acho que ele deveria ter tentado colocar o Mac um pouco mais por dentro para dar alguns minutos para ele por ali, onde ele foi melhor no jogo contra o Galo também, principalmente na partida contra o Juventude. Mas aqui a gente não tá para debater e achar se foi certo ou errado as movimentações do treinador. A gente está muito mais para analisar o que aconteceu e aí as conclusões você que está acompanhando o vídeo faz por conta própria para analisar. Se concorda, se não concorda, se acha que ele errou, se acha que ele acertou. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like, comenta, compartilha, deixa o hype. Tem muita coisa nova para vir por aí. A gente está repaginando um pouquinho, vai melhorar bastante, prometo para vocês. Mas continua, que vai ter bastante Grêmio por aqui. Valeu!